Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem está falando isso aqui, igreja? Jesus. Não é um dos profetas, mas é o próprio Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, ou seja, o próprio Deus. Não obstante dele ser filho, ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Portanto, eu vou reler as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus, e a igreja vai repetir em seguida. Vou reler e a igreja repete. Amém? Mas buscai. De novo. Mas buscai. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas. Vos serão acrescentadas. Nós vamos aprender com o Espírito Santo o que realmente devemos buscar em primeiro lugar. Jesus acabou de falar, mas na prática o Espírito Santo vai nos ensinar um pouco mais como deve ser essa busca. E ela deve ser urgente, nada para amanhã, é agora, é hoje. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Senhor nosso Pai, mais uma vez a Tua palavra vai ser pregada nesse santo púlpito, conforme o Senhor disse ao Teu servo naquela visão das noites, que sonhou com nós dois, ensinando e pregando a Tua palavra. Então venha com o Teu espírito de sabedoria, venha com o Teu espírito de revelação e abra-nos a porta da Tua palavra e revela-nos os segredos do Teu reino, para que a Tua igreja aprenda um pouco mais a buscar e priorizar o Teu reino e a Tua justiça, para que Jesus Cristo seja honrado, Pai Santo, para a Tua glória. E a igreja diz: amém, Jesus. Tome o seu assento em espírito, abrindo os ouvidos, porque o Espírito Santo vai continuar falando, né? Ele vem falando conosco desde o início do culto, através dos louvores, enfim, de cada oportunidade. Igreja do Senhor Jesus, no princípio, após a criação da terra, Deus plantou um jardim no Éden da banda do Oriente. E somente depois dele fazer isso, tendo já o homem criado, foi que Jeová Elohim, o nosso Pai, o trouxe para dentro desse jardim que Deus plantou no Éden. E agora, dentro de casa, Deus, por assim dizer, ele diz para o seu filho Adão: esta é a tua casa. E eu posso até imaginar o nosso pai segundo a carne, Adão, sem pecado, vislumbrado, exclamar: é linda, pai, é uma casa muito linda. Foi nesse momento, igreja, diante dos olhos de Adão, que Deus fez brotar da terra todas as árvores. E por último, ali no meio do jardim, Jeová Elohim, o Deus criador de todas as coisas, fez brotar outras duas árvores diferentes de todas aquelas. Estava brotando da terra, no meio do jardim do Éden, a árvore da vida e a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Adão presenciou Deus fazer isso diante
dos seus olhos. Não havia falta de nada, igreja. Não havia falta do que comer, do que beber. E aquele casal estava vestido de santidade. Tudo estava perfeito, porque o plano de Deus sempre foi e sempre será perfeito. Mas agora, com o advento do pecado adâmico, expulsos de casa, do jardim do Éden, desesperadamente, eles vão agora buscar o que comer, o que beber e o que vestir, na base do sofrimento. Não existia no princípio, não existia supermercados, açougues, não existia shopping, não existia lojas de roupas, não existia farmácias, presídios, hospitais, nem cemitério. Antes do pecado não existia nada disso, porque não existia dor, não existia fome, sede, segundo a carne pecaminosa. Não existia lágrimas, não existia doenças, não existia morte. Tudo era perfeito, mas agora, do lado de fora de casa, de lado de fora, sofrendo, eles perceberam que perderam de graça, de mão beijada, para o diabo, perderam as suas almas. E eles perderam também o reino de Deus e a sua justiça, que literalmente estava instalado na terra dos viventes. Tudo perfeito, imaculado, santo, não havia barreiras entre o Criador e a sua criatura. Deus falava com eles face a face, todos os dias, na viração de cada dia, no pôr do sol às 6 horas da tarde, dia e hora em que Deus trouxe o homem à existência, o pai vinha falar com seus filhos, ele tinha acesso à casa dos seus filhos. Mas agora, em pecados, caídos, moralmente, espiritualmente, eles estão sofrendo. E o jardim do Éden, Deus recolheu para si. Já não está mais na terra, nem o seu reino, nem a sua justiça, pois o homem e a mulher acabaram de perdê-los. Agora, com a alma vazia e despidos de salvação, eles buscam as coisas deste mundo, como que tentando reparar os prejuízos, as perdas espirituais em decorrência do seu pecado inicial. Ora, antes do pecado original, igreja, ou seja, o pecado do querubim rebelde, Lúcifer, antes do seu pecado, não havia reinos paralelos com o reino de Deus. Olha, nem mesmo com a queda de Satanás, quando Deus o expulsou e o lançou por terra no abismo, não passou a existir o segundo reino, mas somente após o pecado da mulher, consumado no homem, foi que passou a existir 2 reinos, além do reino dos céus. Agora existem, além do reino de Deus, o reino do homem, e isso no plural, são vários reinos, cada um buscando o seu reinado, mas subjugado, debaixo da batuta de Satanás, que agora instalou na terra dos viventes o seu império das trevas. Ora, igreja, Deus tem o seu reino e ele é rei, e ele governa na luz. Mas esse bandido travestido de rei, o diabo, ele governa no escuro.
agora existem esses reinos paralelos com o reino de Deus. Por isso que Jesus disse para Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Não, não é. O meu reino é de cima. Eu tenho um Pai e tenho um reino com Ele. Enquanto Deus governa na luz, Satanás vai governando em meio à escuridão, nesse mundo que jaz do maligno. Mas Deus tem um plano, igreja, e o seu plano ainda está de pé. E qual é? É destituir este usurpador do mundo e trazer de volta o seu reino para a terra, como foi no princípio e como era para ser até os dias de hoje, se nosso pai Adão e nossa mãe Eva não tivessem se rebelado e pecado contra Deus. É aí onde entra em cena Ele, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, para poder colocar em prática o plano de Deus, que é trazer de volta o reino dos céus e a sua justiça. É por isso que Jesus, aqui no versículo 33, ele já começa dando ordem no imperativo: buscai. Buscai o quê, pecadores? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por que, Jesus? Porque vocês perderam lá no início, e vocês estão correndo risco de vida eterna. Vocês devem priorizar o reino de meu Pai, a sua justiça. Tem que cumprir a justiça do meu Pai. E qual é a justiça, Jesus? A justiça do meu Pai é essa: crer naquele que Ele enviou, recebê-lo como único Senhor e Salvador e Rei da sua vida pessoal, e descer as águas do batismo para cumprir a justiça do meu Pai. E como está escrito que o reino de Deus não consiste em palavras de sabedoria humana, mas em poder, virtude, Jesus vai demonstrar isso na prática, igreja. Ele vai iniciar o seu ministério público e vai mostrar na prática como o Pai quer destituir esse usurpador, o adversário da terra dos viventes, que Deus criou para o homem e a mulher, e também dos corações humanos. Jesus, ele vai dar início ali no capítulo 4 de Mateus, demonstrando essa virtude, este poder na prática. Porque Paulo, pelo Espírito de Jesus Cristo, foi quem afirmou que o reino de Deus não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, e nem também no ato de ajuntar tesouros da terra. Não, o reino de Deus consiste em poder, unção, virtude, que despedaça o jugo do adversário, que destitui Satã e seus espíritos imundos das vidas humanas aqui nesta casa terrena. Porque como foi lá no princípio, quando Deus encontrou a terra num verdadeiro caos, e provavelmente por conta da queda de Lúcifer, porque até então o homem não existia, a terra que estava num caos escura, em trevas, Deus, para trazer a sua luz, porque Ele é rei e governa em meio à sua luz, e trazer a vida de volta a este planeta e restaurar tudo, Deus tinha que fazer emanar o seu poder criador. O Espírito Santo já estava pairando sobre a face do caos, do abismo, esperando por algo da parte do Pai, porque nós somos pentecostais e nós cremos no que está escrito em uma das cartas de João: são 3 os que dão testemunho nos céus, no reino dos céus, e nós sabemos que é o Pai, o Filho, que é apresentado como a palavra de Deus, e o Espírito Santo, e os 3 são um. E Deus, igreja, aprenda esse princípio:
Deus, o Pai, não faz absolutamente nada, tão somente com o Espírito Santo, sem a participação da sua palavra. E Ele também não faz nada, tão somente com a palavra, sem a participação do Espírito Santo. É impossível Deus ser Jeová Elohim, o Deus que tem todo o poder da criação em si mesmo, sem recorrer a essas duas pessoas da Santíssima Trindade. O Espírito Santo fica por um espaço de tempo, e não sabemos quanto tempo, ali, prescrutando, sondando todo aquele caos, aquela escuridão, aquelas trevas. Ele não fez nada sozinho, até que o Pai abriu a sua boca e liberou a sua palavra em forma de verbo. Quando Deus liberou a sua palavra em forma de verbo, haja luz, de cima para baixo, a palavra veio sobre o Espírito. Foi nesse divino encontro que emanou o poder criador de Jeová Elohim. Foi aí que emanou a unção, o poder que Paulo falou, que o reino de Deus não consiste em palavras de sabedoria humana. Se Deus tivesse recorrido a essas palavras, que Tiago, pelo Espírito Santo, afirma que ela é terrena, animal e diabólica, Deus teria dito: haja luz, e escrito estaria embaixo, e não houve luz. Se Deus tivesse recorrido às palavras de baixo, mas como Ele recorreu à sua palavra de cima, sabedoria do alto, enviando sobre o Espírito Santo, Ele disse: haja luz, e o que a gente lê em seguida, igreja? E houve luz. E houve luz. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Pai Criador. Foi aí que Ele instituiu o seu reino na terra, com a sua sede lá no Jardim do Éden, conforme nós falamos, e colocou o seu representante lá, Adão, o primeiro Adão, o primeiro sacerdote. E Jesus agora, Ele se apresenta ao mundo, após o batismo nas águas, que na verdade Ele não é mais um homem dentre tantos outros pecadores, que na verdade Ele não é filho de Maria, e nem tampouco filho de José. O batismo das águas vem para revelar o Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para salvar o pecador, a pecadora. Glória a Deus. Jesus, igreja, ficou por um espaço de 30 anos sobre a face desse caos, porque a terra agora está em trevas. O sol levanta, brilha, clareia tudo, mas no mundo espiritual, o mundo está em trevas. Esta terra está cheia de espíritos imundos, espíritos de doença, de enfermidade, de loucura, de depressão, de suicídio, de divórcio, de alcoolismo, tabagismo, prostituição, idolatria, mentira, glutonarias. Para cada tipo de pecado tem uma entidade maligna atuando na terra, para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida de verdade, vida abundante. E quando Ele sai do batismo nas águas, após os seus 30 anos no anonimato, sem fazer nada semelhante ao Espírito Santo, como também ficou naquela época, no princípio, esperando pelo Pai, Jesus, durante aqueles 30 anos, igreja, Ele se deparou com coxo, aleijado, com cegos, surdos, mudos, pessoas endemoniadas. Ele se deparou com pessoas mortas. E durante aqueles 30 anos, enquanto Ele estava no anonimato, Ele não realizou nenhum sinal, nenhum prodígio, nenhuma maravilha. Por quê? Porque Jesus já entendia e entende esse princípio da palavra de Deus, que sozinho a palavra não faz nada, como o Espírito Santo sozinho também não faz nada. Jesus então espera a hora, como o Espírito Santo esperou por Ele lá no princípio. Jesus espera agora pelo Espírito Santo. É o inverso. E quando Ele sai das águas do batismo, Deus rasga os céus, e felicíssimo, o Pai abre a boca outra vez e diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrada. Enquanto Deus abre a boca,
testificando que Jesus é o seu Filho unigênito, o Cordeiro dele que tira o pecado do mundo, o Espírito Santo vai descendo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E quando ele repousa sobre o Verbo de Deus encarnado na terra dos viventes, o que acontece? Outra vez emana o poder restaurador, criador. Outra vez a luz de Deus brilha em meio à escuridão, às trevas deste mundo, aonde aquele canela seca do inferno, o diabo com o seu império das trevas e seus demônios estão tacando terror nas famílias, nas vidas. Aí aqui no capítulo 4 de Mateus, a gente vê o que acontece nesse divino encontro, o poder entrando em cena através de Jesus, em concordância com o Espírito Santo. Versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Para quê? Para cumprir a Escritura, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas, subjugado pelo príncipe desse mundo, o diabo, em sofrimento, viu uma grande luz, igreja. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Foi aí que a luz de Deus voltou a brilhar neste mundo, dissipando as densas trevas de Satanás. A partir desse momento, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, ele começa a pregar e a dizer: arrependei-vos, homens e mulheres, arrependei-vos, pecadores. Arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. E aí ele discorre no seu sermão, nos seus ensinamentos e pregações, o que o homem e a mulher deve priorizar na sua vida efêmera, passageira, aqui na terra. Antes de buscar o que comer, o que beber, o que calçar, o que vestir, priorize o principal para a sua vida. Busque o reino de Deus, busque a sua justiça, para que o seu nome seja escrito no meu livro da vida. É por isso que Jesus, ele diz no versículo 33, lá da leitura inicial: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E todas essas coisas, quais coisas? O que comer, o que beber e o que vestir. Ele não está falando de riquezas. Não é pecado você trabalhar para comprar a sua casa, seu apartamento, seu veículo. Não é pecado. Pecado é ajuntar tesouros na terra, movido por avareza, amor a Mamon, esse Deus satânico das riquezas injustas. Mas antes de você priorizar as coisas terrenas, lembre-se que você tem um bem muito precioso que o teu Criador colocou dentro de ti, vaso de barro, que é a sua alma imortal. Se Jesus não voltar até lá, seu corpo vai tombar ao chão, vai voltar ao pó, porque Deus cumpre a sua palavra. E a tua alma, nesse momento, para onde irá? De quem será? Do príncipe das trevas ou do príncipe da luz, Jesus? Eu creio que será dele, senão você não estaria aqui comigo. Então Jesus, ele começa o seu ministério público, demonstrando na prática que o reino de Deus não consiste em palavras de sabedoria humana, cheia de egocentrismo, de vaidade, seja ministerial, intelectual, filosófico, enfim, não. O reino de Deus consiste em poder, e esse poder só acontece quando Jesus, de mãos dadas com o Espírito Santo, aparece para desfazer todas as obras do diabo. Aleluia!
É a partir desse momento que você vai deparar-se com Ele, o nosso meigo nazareno, quebrando jugo após jugo de sobre a vida dos homens e das mulheres. É aí onde ele, andando agora revelado ao mundo como o Messias, o Filho de Deus, ele se depara com um cego e diz: que queres que te faça? E ele responde: eu quero ver. E Jesus abre os seus olhos, e o que é que ele vê de primeira mão? Não um pão terreno perecível, não a água que ele bebe e volta a ter sede, mas quando ele é curado da cegueira, que abre os seus olhos carnais e espirituais ao mesmo tempo, ele contempla a justiça de Deus na terra. Jesus, ele contempla a sua face santa, imaculada, justa, reta, fazendo bem sem olhar a quem. Jesus se depara com o endemoniado de Gadara, e sem que ele peça alguma coisa, porque está possuído, Jesus vai de encontro até ele, movido por compaixão, esse sentimento de amor pelo sofrimento alheio. E você conhece a história, ele expulsa aquela legião, e aquele homem volta a ter o seu juízo perfeito, e ele volta a se vestir, volta a comer, a se alimentar, sem nenhum problema, porque ele teve um encontro com a justiça de Deus, com o Rei dos Reis, Jesus Cristo. E ele está hoje aqui, igreja, porque ele garantiu para nós que em qualquer lugar deste mundo, onde houver duas pessoas ou três reunidas no nome dele, ele estará presente. Não no nome de padroeiros nem padroeiras, não no nome de pastor, padre, papa, não no nome de Confúcio, Allan Kardec, Buda, Maomé, mas onde houverem dois ou três reunidos no nome sublime de Jesus Cristo, mais sublime do que os céus, esse nome excelso que está acima de todo nome, ele vem automaticamente se fazer presente. E onde Jesus se faz presente, milagres acontecem, curas acontecem, libertação acontece, e o melhor de tudo, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! E o que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo, pregador? Jesus mesmo responde, porque ele é o pregador por excelência. É poder do alto para vocês fazerem o que eu fiz e quero fazer ainda através de você, igreja minha. O que então devemos fazer para poder exercer a obra de Jesus com este poder, com esta unção? É só imitá-lo, é ter Jesus e o Espírito Santo na sua vida. Você ouviu a palavra, as boas novas de que Jesus é o único mediador entre Deus, o Pai, e os homens. E ouvindo, convencida pelo Espírito Santo, você o recebeu como único Salvador. Então a palavra está dentro de você. E aí agora vem a segunda parte. O Espírito Santo, que Jesus lhe dá gratuitamente, sem mérito, mas tem que buscar. E quando Jesus dá o Espírito Santo em forma de revestimento, é aí onde você começa a falar em mistérios, que é um dos sinais do batismo com o Espírito Santo e com fogo, falar em línguas estranhas. Não é a língua dos anjos não, porque a língua dos anjos, Satanás, que é poliglota, ele conhece. São línguas misteriosas, codificadas, que não existe aqui na terra, nem nos céus, porque é algo especial para a igreja de Jesus. E só o Espírito Santo consegue descodificar essas línguas estranhas perante o Pai, ao interceder por você, quando você fala em mistérios com Deus. Fiquemos todos de pé. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não há por que se preocupar. Devemos nos preocupar
com a prioridade colocada por Jesus. Ele demonstrou isso na prática. E hoje, nós estamos tão próximos, tão perto da sua volta nas nuvens teofânicas nos ares, não ainda a sua parousia, a sua vinda física visível, porque esta será para Israel e para a igreja oca, estéril, religiosa, sem o Espírito Santo, político-religiosa, que vai ficar aí na esteira de um mundo arruinado. Vai subir a igreja como organismo vivo de Cristo. Ele vai tirar a sua igreja de dentro da igreja. Só Jesus faz isso. Até lá, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Você já recebeu Jesus? Já cumpriu a justiça de Deus? Já desceu as águas do batismo? Ótimo! E agora? E agora eu vou buscar outros pecadores para fazer o mesmo. Porque a vida eterna é real, igreja. Ela existe, quer seja com Jesus, na sua presença, ou fora da sua presença, que será no lago de fogo e enxofre, com o adversário e seus anjos caídos. Portanto, para finalizar o sermão, o Espírito Santo traz a lembrança, a memória, que esse reino de Deus, que no início foi instalado na terra, mas Deus teve que recolher o jardim do Éden, mas agora está vindo através de Jesus, espiritualmente, dentro de cada crente em Jesus, vai chegar o dia que ele voltará a ser instalado na terra, literalmente, e isso no final dos séculos. Agora, estamos no 6º milênio. Isso vai acontecer agora no início do 7º milênio. O último ano profético. O último milênio profético. Onde Jesus vai instalar o reino milenar na terra. Literal. E vai governar com a igreja. Com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É por isso que está escrito em Apocalipse capítulo 20. E a gente termina a mensagem. Capítulo 20, a partir do versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Olha aí, Deus vai destituir este usurpador da terra. E será amarrado por 1000 anos. E lançou no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, olha aí, igreja, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O reino de Deus está vindo aí e será instalado literalmente outra vez neste mundo. O Rei dos Reis vai governar esta casa a partir de Jerusalém, o Oriente. Ele vai governar todas as nações com vara de ferro. E ao seu lado, a igreja. E o Israel redimido. Os que ficarem vivos e se arrependerem e receberem Jesus.